Carissimi discipuli et discipulae, salve. Hoje nós estudaremos a segunda declinação. É uma segunda etapa no estudo da língua latina. Primeiramente, estudamos a primeira declinação. Nós vimos o funcionamento das tabelas, das flexões, das desinências, estudamos alguns textos, vimos os procedimentos de tradução do texto. Agora nós iremos enriquecer esse nosso conhecimento com mais algumas palavras. Veja só, uma observação que é importante. Uma palavra, um substantivo, pertence a uma declinação, logo ele segue o comportamento dessa declinação. Não existe essa possibilidade de um substantivo pertencer a diversas declinações. Você olhou no dicionário, o dicionário informou para você que aquela palavra pertence, por exemplo, à primeira, ele segue a tabela da primeira. E aquelas desinências, aquelas terminações, elas são fixas para cada caso. Então, o genitivo na primeira declinação sempre vai ser ae no singular e arum no plural. Não tem alteração. Às vezes acontece de uma palavra ter um equivalente feminino que funciona na primeira e o equivalente masculino que funciona na segunda. Por exemplo, lupa, loba, segue a primeira declinação. Lupa, lupai, lupa, lupai, lupam, lupas. E tem uma palavra que também está na segunda declinação, mas é o masculino de loba. Por exemplo, lobo, lupus. Mas não é que a palavra ela funcione em várias declinações. É que o feminino loba, por acaso, aconteceu de pertencer à primeira declinação, e o masculino lobo, por acaso, aconteceu de pertencer à segunda declinação. Mas, por exemplo, a palavra rosa, pertence à primeira declinação e pronto, você não vai fazer uma mudança de declinação. Ele segue a tabela da primeira declinação. Vejamos, então, quais são as características da segunda declinação. Primeiramente, a principal marca, a principal característica é o genitivo singular em i. Então você vai ao dicionário e observa que algumas palavras apresentam o genitivo i. Igual na primeira era o ae. Roça, estela, mensa, todas essas palavras têm o genitivo em ae. E qual que é a função do genitivo no dicionário? Estou falando de dicionário. É te dizer que grupo que a palavra pertence. Isso é fixo. O genitivo ae pertence à primeira. Isso quer dizer o quê? Que seguirá a estrutura de flexão da primeira declinação. Fez o genitivo i, pertence à segunda e vai seguir as características de flexão da segunda declinação. Então, a principal marca de uma palavra que pertence à segunda declinação é o genitivo i. Agora, no que diz respeito ao gênero, nós podemos seguir aquelas regras gerais. São nomes masculinos, palavras que pertencem ao gênero masculino, que se referem a homens, profissões masculinas, nomes de rios, nomes de ventos, palavras femininas que se referem às mulheres, profissões femininas, seres do sexo feminino, cidade, ilha, árvore. Mas só que na segunda declinação nós também temos as palavras neutras. As palavras da segunda declinação, elas são predominantemente palavras masculinas. Mas você também irá encontrar algumas palavras femininas, aquelas que irão justamente se referir às mulheres, profissões femininas, etc. E palavras neutras. Isso é algo novo, porque não há neutro nem na primeira declinação, nem na quinta declinação. Então, em latim, nós temos 5 declinações. Nós encontramos o neutro na segunda, terceira e quarta declinação. O neutro significa, literalmente, aquilo que não pertence a um gênero nem a outro gênero. Não é nenhum nem outro. E é difícil determinar, do ponto de vista cultural, o que de fato caracteriza o substantivo neutro. Porque não basta simplesmente imaginar que o neutro se refere àqueles seres inanimados. Vai depender. Então, por exemplo, a palavra templum, em latim, é uma palavra neutra, se refere a templo. Mas a palavra caça, que
que significa cabana, é uma palavra feminina. Domus é uma palavra feminina que se refere à casa. Então não tem uma regra geral. Há tentativas de estabelecer alguma coisa nesse sentido, mas entram logo exceções. Então o melhor é você consultar o dicionário. O dicionário vai informar para você quando a palavra ela é masculina, quando a palavra ela é feminina e quando a palavra ela é neutra. Então é só uma questão de consulta. Não precisa memorizar, é só olhar no dicionário. Então veja, nós temos na segunda declinação 3 gêneros: o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. E o genitivo, aquilo que marca a palavra é I. Só que existe uma pequena diferença. Na primeira declinação, nós encontrávamos apenas uma forma de nominativo. Na segunda, nós temos 4 formas. Na primeira declinação, qual que é a forma do nominativo? No singular é a, no plural é ae. Na segunda, não. Na segunda declinação, nós podemos encontrar palavras que fazem o nominativo em us, em sua maioria são substantivos masculinos, mas podemos ter algumas palavras femininas, aquelas que vão se referir à mulher, profissão feminina, nome de cidade, de ilha, de árvore, por exemplo, mas é questão de olhar no dicionário. E apenas 3 palavras neutras: pélagos, uirus e urgos. Pélagos significa mar, uirus, veneno, daí você tem na língua portuguesa vírus, e urgos, ou vulgos, que significa povo. Mas isso aqui é um detalhezinho que no momento eu não vou me ater a isso. Seriam 3 palavras que fugiriam um pouco dessa regra, mas, em geral, as palavras que fazem o nominativo em us, da segunda declinação, veja, nós estamos estudando agora apenas segunda declinação. Porque você pode encontrar palavras que fazem o nominativo em us e pertencem à terceira. Como que você vai diferenciar? Pelo genitivo. Se tiver o genitivo is, é terceira. Mas se tiver o genitivo i, pertence à segunda declinação. Então, a maioria das palavras que fazem o nominativo em us, da segunda declinação, são palavras masculinas, mas algumas são palavras femininas também. Nós temos palavras que fazem o nominativo em er. Estas palavras sempre são palavras masculinas. E também substantivos que fazem um nominativo singular em ir. Estas são palavras que também sempre serão masculinas. E palavras que fazem o nominativo em um. Estas sempre serão palavras neutras. Veja, não é porque a palavra tem que ela automaticamente é neutra. Isso se ela fizer o nominativo em Mas como é que você vai saber isso? Ora, sabendo a que declinação a palavra pertence, olhando no dicionário e verificando se aquela terminação indica um outro caso, que não necessariamente o nominativo singular. Olhando assim, do ponto de vista da teoria apenas, fica confuso, mas vocês verão que no texto, quando nós trabalharmos textos da segunda declinação, isso ficará bem fácil, isso é bem simples. E com a prática vai ficando mais fácil ainda. Então o que eu gostaria de dizer, e gostaria que vocês entendessem nesse momento, é que na segunda declinação nós temos 4 tipos de nominativos: us, er, ir e Como é que você vai saber quando a palavra tem um nominativo ou outro? Olhando no dicionário. Você vai olhar no dicionário e vai encontrar lá aquela palavra já apresentada no nominativo. Não é assim que o dicionário apresenta o substantivo? Quando você olha no dicionário, você encontra a palavra com nominativo e do lado do nominativo o genitivo. Então lá você já vai encontrar o nominativo da palavra e sabe a que grupo ou subgrupo da segunda declinação aquela palavra pertence. Então, na segunda declinação, nós temos alguns subgrupos, diferentemente da primeira, que é uma tabela só. Automaticamente, na segunda declinação, nós teremos 4 tabelas, de acordo com o grupo ao qual a palavra vai pertencer. Mas as alterações são pequenas. Vejamos. Lembrando lá do dicionário, aquela separação pelo genitivo. Então, veja só. Como você sabe que uma palavra pertence a uma declinação? Você olhou no dicionário,
a palavra aparece no nominativo, tem uma vírgula, e depois tem a desinência do genitivo. Então, se tem AE, pertence à primeira. Se tem I, pertence à segunda. Se tem IS, pertence à terceira. Se tem US, pertence à quarta. Se tem EI, pertence à quinta. Isso é fixo. É fixo. Você pode memorizar isso ou deixar isso anotado em algum lugar para você saber. Não altera. Por que eu estou apresentando isso? Mais uma vez, porque nós já vimos isso algumas vezes. Para reforçar o fato de que você precisa saber a que declinação a palavra pertence. Você vai olhar no dicionário e lá você vai encontrar essa informação. A função do genitivo no dicionário é de justamente te dizer a que grupo aquela palavra pertence. Eu vou dar aqui alguns exemplos de substantivos. Roça, roçai. Aqui você tem o nominativo, aqui você tem o genitivo, aqui você tem o gênero da palavra e a tradução. Isso que eu estou apresentando aqui é o modo como a palavra se apresenta no dicionário. Então, primeiro passo, apareceu uma palavra no texto. Você quer saber o significado e quer saber a que declinação essa palavra pertence. Para quê? Para tentar identificar aquela desinência e saber a que caso ela está pertencendo. Então, aqui você tem roça, roçai. Nominativo, genitivo. Esse AE me informa que essa palavra pertence à primeira declinação. Ela vai seguir a tabela da primeira declinação. Lupus, lupi. I pertence à segunda. Então, vai seguir a tabela da segunda. Mas a tabela da segunda, dos nominativos em US. Porque vocês vão verificar justamente aqui o seguinte. Puer, pueri, pertence também à segunda. Ager, agri, pertence também à segunda. Uir, uiri, pertence também à segunda. Templum, temple, pertence também à segunda. Então, você não tem apenas um nominativo, você tem várias possibilidades de nominativo. Então, tem palavras que vão seguir o modelo de lupus, palavras que vão seguir o modelo de puer, de ager, de uir, de templo, e você vai identificar justamente isso. Você sabe que todas essas palavras pertencem à segunda declinação, automaticamente pertencem a uma mesma família. Então elas têm um comportamento em comum. Elas funcionam de algum modo parecido. No entanto, há especificidades, e a especificidade está no nominativo. Então eu vou apresentar para vocês uma tabela de nomes em us, outros de nomes em outras de nomes em ir, outras de nomes em e ficará mais fácil. Mas veja, todas essas palavras pertencem à segunda. Então, se você tem um livro que tem todas as declinações, todos os modelos que mostram como a palavra ela se comporta em cada caso, mas você precisa identificar para saber que modelo aquela palavra segue. Então, é justamente essa a função do genitivo. A E pertence à primeira e pertence à segunda. Não importa o que vem antes do nominativo. É esse zinho depois que vai dizer justamente que essa palavra pertence à segunda declinação. Da mesma forma, genitivo em IS pertence à terceira. O S pertence à quarta declinação. EI pertence à quinta declinação. Então, nós não estudamos ainda nem terceira, nem quarta, nem quinta. Estamos começando a estudar a segunda. Então, não se preocupem com isso por enquanto. Tá? Prestem atenção apenas nesses primeiros grupos e o modo como eles se flexionam, justamente para você poder conseguir traduzir o texto, conseguir traduzir a palavra quando essas palavras aparecerem, ou quando palavras seguindo essas declinações elas aparecerem. Aqui você encontra um exemplo explicitando cada um dos componentes da entrada da palavra no dicionário. Então, lupus indica o nominativo, ui indica o genitivo, então você já sabe que essa palavra ela pertence à segunda declinação. Aqui indica o gênero da palavra e aqui a tradução. Essas informações estão no dicionário, então é uma questão de você também saber ler o dicionário. Então, quando eu apresento esses componentes, esses elementos, estou falando apenas do dicionário.
nós precisamos, portanto, localizar o radical da palavra. Então, no dicionário, muitas vezes você encontrará a palavra de uma forma abreviada, por uma questão de economia de espaço, o dicionário não quis colocar a palavra completa, mas você sabe, olha, lupus, essa barra I, você vem até a consoante, troca, a palavra é lupus lupi, lupus lupi. Da mesma forma, aqui você encontra puer, pueri. E logo, isso fica simples porque você vai se acostumando com o jeito de funcionar da segunda declinação. Então você sabe que quando aparece a palavra desse jeito e apenas o izinho do outro lado é puer, pueri. Mas tem dicionários que apresentam a palavra desse modo aqui mais completo. Puer, pueri, lupus, lupi. Mas caso não apareça, você já sabe que ficou subentendido. Ager, agre. Tem uma pequena diferença aqui entre o puer e o ager, mas o dicionário ele te deu essa notícia, mesmo quando ele não coloca a palavra por inteiro. Ou seja, ocorreu uma alteração no radical. O que nós podemos concluir disso? As palavras terminadas em er, da segunda declinação, às vezes podem sofrer uma alteração no radical. Professor, como que eu vou saber isso? Olhando no dicionário, veja. Você percebe que esse gri aqui apresenta o G, aqui em ager tem o G. Você tira o ER e acrescenta o resto. Ager, agri. Ager, agri. Diferente de puer, pueri. Mas eu vou falar um pouco mais disso adiante. Uir, uiri. Veja, o radical aqui é uir. Templum, temple. O radical aqui vai até o L. Então, como que você localiza o radical da palavra? Retirando a terminação do genitivo singular. Mesmo que o dicionário apresente aqui o nominativo, você irá se atentar à terminação do genitivo. Lupus, lupi, tirou o izinho, o radical vai até o P. Puer, pueri, tirou o izinho, o radical vai até o R. Ager, agre, o radical vai até o R. O radical não está no nominativo. O radical está no genitivo. Então, o radical da palavra aqui vai até o R. Uir, uiri. O radical da palavra vai até o R. Templum, temple. O radical vai até o L. Ok? Então, veja. Lupus, lupi. Tiro a terminação do genitivo singular e tenho o radical da palavra. Puer, pueri. Então, os nomes em us, o nominativo é o S, mas os nomes em er e ir não têm terminação de nominativo singular. Por isso o símbolozinho aqui do morfema 0. Então, esse símbolo me indica que não tem desinência. Você tem puer, puer. Não é o próprio radical, nesse caso coincidiu de ser, porque às vezes o radical no nominativo ele pode estar desenvolvido. Mas nesse caso aqui aconteceu de ser o mesmo. Você tirou o i do genitivo, puer, que coincidiu de ser o nominativo. No entanto, como você não acrescenta nada nos nomes terminados em er, então aqui você tem a forma do nominativo. Mas algo acontece na palavra ager, porque ocorreu uma alteração aqui no nominativo. Não é que no genitivo aconteceu a alteração. A alteração aconteceu no nominativo, porque é o genitivo que me dá o radical da palavra. Então aqui eu tenho agre. Eu tiro o izinho, eu tenho o meu radical. Só que no nominativo eu tenho ager. Esse E foi acrescentado para que a palavra possa ser pronunciada de um modo sonoro. Ficaria estranho dizer agre apenas na língua latina. Então acrescentou-se aqui um E apenas para dar uma boa sonoridade. O morfema é 0, então ocorreu aqui uma alteração. Como você irá saber se essa alteração vai acontecer ou não, de modo que você consiga encontrar o nominativo?
Eu estou apenas explicando esses detalhes do dicionário, mas o fato é que, quando você olha no dicionário, o dicionário já te deu a palavra desenvolvida. Aqui já aparece ager. Você não vai ter que reconstruir. Eu estou apenas observando isso para destacar o fato de que o radical é ag. Aqui templum, temple, da mesma forma. Tirou aqui a terminação do i, localizou o radical. Mas templum, o nominativo singular, tem a terminação que é o m. Então apenas os nomes em er e ir que não têm terminação no nominativo singular. Lembrando que você não precisa adivinhar e descobrir isso. O dicionário ele já vai dar para você o nominativo singular e o genitivo. Eu estou apenas explicando como que funciona cada um desse processo de transformação que vai do radical para o nominativo. Vamos agora fazer o processo inverso, indo do radical da palavra para as outras terminações. Então aqui eu tenho loop, eu acrescento o s e encontro o nominativo singular, que é lupus. Da mesma forma, eu tenho puer, que é o meu radical. Sei que os nomes em er não têm terminação no nominativo singular, o morfema é zero, logo eu tenho puer. Vejamos agora o que acontece com ager. Lembra que o radical era ag? Aqui eu estou apenas tentando explicar o que aconteceu no nominativo singular. Então você tem um radical que é ag, que é justamente constituído por uma consoante oclusiva mais R. Então, quando você encontrar uma consoante oclusiva mais R, ocorre esse fenômeno fonético que é o acréscimo do E. Mas o que é uma consoante oclusiva? Ou também chamada de consoante explosiva ou plosiva? É uma consoante que é pronunciada pela aspiração de ar, que por sua vez encontra-se bloqueado por um obstáculo bucal, que por um instante interrompe a corrente de ar e acaba explodindo. A oclusão ela pode ser feita com a língua, T, D, com o corpo da língua, Q, G, com os lábios, P, B. Então é o nome da consoante que quando junto com R acontece esse fenômeno. Você não precisa memorizar isso é apenas um detalhe, uma curiosidade para você entender o que aconteceu, por que o nominativo ficou diferente no radical. Que alteração foi essa no radical, ou seja, que processo foi esse de alomorfe. Porque na prática o dicionário já vai te dar o nominativo e você precisa depois apenas saber a que declinação a palavra pertence para identificar as desinências. Isso aqui é mais uma curiosidade. Tá? Weir, weary, da mesma forma. Aqui o radical, mais morfema zero, ou seja, não tem terminação. E aí você tem no nominativo a palavra weir. Templum, aqui o radical, acrescentou aqui o M do nominativo singular. Então você tem aí a palavra. O radical vai até o L.